isso lá pra frente. Então, Então, sempre uma vez por mês nós temos as nossas narrações de livros e lendas, para que vocês possam conhecer os origens, significados, as mais diversas expressões mitológicas espalhadas no nosso planeta. Da onde hoje vamos falar de mitologia africana, mais especificamente da mitologia Yorubá, que foi uma etnia que viveu e que ainda vive na região ali da Nigéria. Boa parte dessa etnia veio para o nosso país, veio para as Américas na época da escravidão. Vieram para cá de forma compulsória e aqui estabeleceram comunidades onde eles continuaram a cultuar as suas divindades, muitas vezes de forma escondida, mas são divindades, são deuses que eles chamam de orixás. Vamos falar aí do Exu. O Exu, que é o orixá, o deus mensageiro, ele seria como Hermes na mitologia grega, como Mercúrio na mitologia romana, como o Loki na mitologia nórdica, como o anjo Gabriel na mitologia dos anjos cristãos. Então é um mensageiro. Vamos falar também do panteão Yorubá, ou seja, o grupo de Deus da religião Yorubá africana. Então tem uma história do Exu do chapéu. O Exu gostava, além de ser mensageiro, gostava de pegar peças nas pessoas. E aí, segundo uma lenda, ele teria feito duas mulheres brigarem para o seu chapéu. Ele colocou um chapéu de um lado era branco, do outro era vermelho. Ele passava no meio das mulheres. As mulheres começaram a discutir. Uma falava que o chapéu era branco, outra falava que era vermelho. Depois ele voltava e ele falava, não, você está certo, não, você está certo. Eles estavam brigando. Numa outra versão são dois homens que estão na roça. E tudo isso aconteceu por quê? Porque elas não deixaram oferenda para Exu. Segundo a mitologia, Oxalá, que é o criador dos seres humanos, começou a receber o auxílio. Na verdade, Exu estava passando e viu Oxalá criando os seres humanos. E aí o Exu pediu para morar com Oxalá. Exu ficou um tempo com Oxalá. Ele gostava de ver principalmente quando Oxalá criava as mulheres, principalmente por causa das formas das mulheres. Ele gostava de ver Oxalá criando as mulheres, criando os seios, as bundas, ele ficava lá com o peladão, né? O Exu era mala sem alça. E aí então, cansado de ficar com o Exu ali enchendo o saco e babando para ele, Oxalá foi dar uma função para o Exu. O Exu teria que ficar nas encruzilhadas para receber as oferendas. Porque todo ser humano que Oxalá fazia queria agradecer Oxalá. E Oxalá falou, não dá para ficar atendendo esses humanos e criando os seres humanos. Então eu preciso de alguém para ficar lá na encruzilhada antes dos seres humanos chegarem até mim, para que assim essa pessoa impeça que os seres humanos façam com que, ou não deixem que eu crie os seres humanos. Inclusive, às vezes Oxalá enchia, chapava o pelão. Por conta disso, ele fazia seres humanos defeituosos, com deficiências. Aí o Exu passou desde então a ter uma morada, ele que era um deus, o orixá sem terra, ele passou a habitar nas encruzilhadas. E aí nas encruzilhadas ele fica lá com o seu ogó, que é o seu porrete. Todo ser humano que passa pela encruzilhada e não deixa oferendas para os orixás, especialmente não deixa oferendas para o Exu, ele pega o seu ogó, o seu porrete e dá uma correntada na pessoa. Né? Então, esse é o Exu, por isso ele fica nas encruzilhadas e sempre as pessoas têm de dar oferendas para ele. Quem não dá oferenda, ele fica bravo, começa a pegar peças nas pessoas, como ele fez com essas mulheres, ele fez as mulheres brigarem, depois ele fez dois camponeses para brigarem e matar o outro, com as enxadas um arrancou a cabeça do outro. Então é um Deus mensageiro, mas é o produtor do caos, da desordem, mas também do equilíbrio, né? Ele tem outros nomes, como Legbá, Bará, Eleguá, é o mensageiro, o enganador, o brincalhão. Nós temos outra divindade, outro orixá, outro deus aí, que é o Orumilá, ou Ifá, que é o deus do oráculo, o adivinho, que prevê o futuro na mitologia africana. Temos também o Olodumaré, que é conhecido também como Lorum, ou Olofim, que é o Senhor Supremo, seria o Deus dos deuses, né, de quem tudo emana.
Temos Ogum, que é o deus da mitologia, orixá dos metais, da tecnologia e da guerra. Temos Oxóssi, que é o orixá, o deus da caça, o caçador. Temos Nanã, Urucuco, que é a guardiã do saber ancestral e a deusa orixá do barro. Inclusive, Oxalá, que tentou fazer os seres humanos de várias coisas. Tentou fazer o ser humano de fogo, o ser humano choveu e apagou. Tentou fazer o ser humano de água, e aí esse ser humano evaporou. Tentou fazer o ser humano de ar, fez um boneco de ar, esse ser humano explodiu. Tentou fazer o ser humano de madeira, isso foi o primeiro ser humano. Tentou fazer o ser humano de pedra, mas só que ele tinha um coração e a cabeça muito dura. E ele foi tentando fazer o ser humano de várias coisas, até que veio Nanã e falou: eu tenho uma ideia, faz de barro que vai dar bom. E aí o Oxalá fez um bonequinho de barro, mas só que esse bonequinho de barro ficou meio molengão. Oxalá foi e colocou esse bonequinho de barro no forno para ele dar uma esquentada e uma enrijecida. Mas só que ele esqueceu no forno e por isso o boneco ficou negro, né, tostado. Então a cor negra dos africanos é porque Oxalá esqueceu eles no forno e aí a pele se foi. Então essa é a explicação por que os negros são negros na mitologia iorubá. Então temos Nanã, que deu um barco para fazer os seres humanos, Oxumaré, que é o arco-íris, né, o deus serpente da chuva também. Tem o Mulu, o Obaluaê, que é o senhor das doenças, né, o orixá das doenças e das curas. Tem Xangô, que é o deus do trovão, é o Zeus deles, né, o governador da justiça. Tem Oiá, o Yansan, que é a deusa das tempestades. Obá, Oxum, a deusa das águas doces, dos rios e lagos, são divindades aí do feminino. Tem Iemanjá, que é a rainha, a deusa, o orixá do mar, é a senhora das grandes águas, é também a mãe dos deuses, desses deuses anteriores aí, a não ser o Odumaré. Tem o Odumaré, que faz primeiro o mar, depois faz Iemanjá. Iemanjá estava muito sozinha, o Odumaré começou a se deitar com ela e aí ele foi fazendo os outros deuses, né? Temos Oxalá, o Batalá, que é o criador dos seres humanos. Temos a trapaça do chapéu do Exu, que gostava de pegar a peça das pessoas. E Exu é o primeiro a comer. O Exu é um Deus, um orixá passa fome. E por isso as oferendas têm que ser sempre primeiro para ele. E aí ele é o mensageiro, você dá outra oferenda, a outra oferenda ele leva para o dos deuses. Mas a primeira oferenda é sempre para ele, porque ele morre de fome. Uma vez quase que ele destruiu o mundo, ele saiu comendo tudo, as árvores, os animais, quase que não sobra nada no universo. Aí os deuses, especialmente o Odumaré, estipulou que toda oferta, toda oferenda tem que ser primeiro para Exu, para que Exu assim não destrua o mundo. Então o Exu é descrito aí com o adereço de cabaça da cabeça, um capacete, um elmo de cabaças. Embora ele seja em geral representado como um homem, às vezes ele é também apresentado como mulher. Às vezes ele se finge de mulher, né? Ele se faz de travesti ali também. Então o trapaceiro às vezes ele é esculpido como uma mulher de 6 partes. Tem Iemanjá, que ajudou o Odumaré na criação do mundo, o Odumaré, né? E depois Iemanjá, ela engravida de Odumaré, que dá origem aos deuses, os outros deuses. O Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje, uma pedrada que ele atirou hoje. Então isso mostra que o Exu, ele era um artista, né? Um brincalhão, um enganador. O Oxóssi respeitou a proibição ritual e acabou morrendo, né? Tinha um dia sagrado que não podia caçar. O Oxóssi foi caçar, ele caçou uma serpente, comeu a serpente, mas a serpente, depois que ele engoliu, a serpente o matou. Mas só que aí a esposa dele foi e orou, pediu para o Odumaré ressuscitou Oxóssi, transformou ele num deus. Ogum a mesma coisa, o deus da guerra, ele matou seus súditos, foi transformado num orixá, também da mesma lógica. Era humano, depois é transformado num deus do orixá. São alguns mitos aí da mitologia africana, beleza? Por hoje é isso aí. Acabou meu horário.